sangue se tornar. Eu não quero aqui estar. Quando a igreja for arrebatada e os salvos ao céu subirem, eu também quero ir. Quando eu entrar pelas portas do céu, quero ver o lugar onde a paz não tem fim. Eu quero ver o Cordeiro rodeado de anjos e o coral cantando assim. Santo, Santo. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus, pela graça, misericórdia, bondade do nosso Deus, nós estamos aqui mais um dia para prosseguirmos a nossa viagem pela Palavra de Deus. Hoje nós iremos ler Josué, capítulo de número 9. Convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, se você puder, para meditarmos e aprendermos deste capítulo de número 9. Leiamos então. Josué, capítulo 9, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os perizeus, os heveus e os jebuseus, verso 2, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Verso 3, e os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, verso 4, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, verso 5, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Verso 6. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. Verso 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Verso 8. Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós, e de onde vindes? Verso 9. E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito. Verso 10. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Verso 11. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Verso 12. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. Verso 13. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas roupas e nossos sapatos já têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Verso 14.
Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Verso 15. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Verso 16. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Verso 17. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Beerote e Kiriate Jearim. Verso 18. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Verso 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhe por Jeová, Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Verso 20. Isso, porém, lhes faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Verso 21. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. Verso 22. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Verso 23. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Verso 24. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que Jeová teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda essa terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. Verso 25. E eis que agora estamos na tua mão. Faze-nos aquilo que te parecer bom e reto. Verso 26. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, para o altar de Jeová, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 9 aqui do livro de Josué. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero ler novamente com você o verso 14, que nos diz assim: Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. De todos que foram por Cristo comprados, um lindo cortejo composto será. E Deus que há dado seu Filho amado, com Cristo na glória. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, a fama de Israel, por causa dos milagres da abertura do Jordão e das conquistas de Jericó e Ai,
chegou a todos os reinos e cidades-estados de Canaã, e o medo deles, de Israel, se espalhou. Deus havia dado ordem a Israel que este não deveria fazer acordo com nenhum povo que residisse dentro do território de Canaã. Israel deveria destruir todas as cidades e todas as pessoas e nações. Porém, quanto aos povos distantes que viviam fora dos limites de Canaã, se estes povos quisessem fazer paz com Israel, este poderia fazer. No capítulo lido, lemos que os gibeonitas, heveus, um dos povos que habitava Canaã, ouviram, investigaram a respeito de Israel e descobriram que a ordem de Deus era para que Israel destruísse todos os povos de Canaã. Mas eles também passaram a conhecer que se o povo vivesse fora dos limites de Canaã, Israel poderia fazer acordo. Então eles temeram serem destruídos e por conta desse conhecimento que obtiveram, eles fingiram ser de lugar bem distante e vieram aos israelitas para fazer acordo de paz. O verso que lemos, ou que relemos, nos mostra que Josué e os líderes acreditaram na mentira dos gibeonitas e, sem buscar a direção de Deus, fizeram o pacto com eles de não os destruírem e lhes juraram em nome de Jeová. Porém, 3 dias depois, descobriram a mentira. Descobriram ter sido enganados, pois os gibeonitas habitavam ali mesmo em Canaã. Josué e os israelitas ficaram indignados, mas por causa do juramento prestado, não puderam destruir aquele povo cananeu e teve de conviver com aquele corpo estranho no meio deles. Se Josué e os líderes tivessem falado com Deus antes, não teriam sido enganados. Amados e queridos irmãos, Deus nos ensina por esse episódio que nós somos limitados e que precisamos depender dele para não tomarmos decisões erradas que sempre trazem sérios problemas, dificuldades e sofrimentos para nós mesmos e para a nossa família e aqueles que nos circundam. Assim, queridos irmãos e ouvintes, seja humilde, reconheça quão fraco e limitado você é e antes de tomar decisões sérias, importantes, busque o conselho de Deus primeiro e espere a resposta do Senhor. Então o Senhor lhe dará a direção certa e lhe orientará sobre qual caminho você deve escolher. Meu querido irmão, minha querida irmã, não seja precipitado. Decisões e escolhas erradas podem acarretar situações difíceis das quais talvez você não conseguirá mais se livrar, como ocorreu com Israel. Os gibeonitas passaram então a viver no meio de Israel e jamais poderiam ser destruídos. Meus queridos irmãos, um dos títulos do Senhor Jesus, conforme Isaías 7,14, é justamente conselheiro. Então, busquemos o conselho do nosso Deus e Ele sempre nos dará a direção certa. Louvado seja Deus. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Pode procurar, mas não achará jamais. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador pode procurar, mas não achará jamais. Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, queremos glorificar a Ti por mais esse dia de vida e por mais esse capítulo da Tua Palavra que acabamos de ler. Obrigado por essa mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração, Pai.
de que nós precisamos tomar cuidado e não confiar em nós mesmos. O Senhor tem nos advertido a não sermos soberbos, mas dependermos do Senhor, reconhecermos a nossa limitação para que nós não venhamos tomar decisões equivocadas, erradas e depois colhermos frutos amargos. Ó Deus, quebranta a nossa soberba, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a sermos prudentes, humildes e sempre buscarmos ao Senhor antes de tomarmos decisões importantes para a nossa vida. Pai querido, é o que pedimos nesse dia, junto com teu filho e com a tua filha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas não achará jamais. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador pode procurar, mas não achará jamais. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos então chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Louva a Deus por sua vida, louva a Deus pela sua companhia, pelo seu apoio, de estar aí todos os dias conosco nesta maravilhosa viagem. Tenho certeza que você tem sido abençoado e Deus ainda tem muito a lhe abençoar nesta viagem. Espero você então amanhã para lermos o capítulo 10 aqui de Josué. Que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Até amanhã, querendo Deus. Ele é o meu maior amigo, Ele é o meu Salvador. Estou falando de Cristo, que pra me salvar mostrou seu grande amor. Meu prazer é cantar pra Jesus.